Ô, pigarrinha do Ram. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre justiça gratuita. Ah, professor Júlio, a justiça gratuita é muito difícil conseguir. Eu entendo que sim, não é fácil, existe uma análise feita por o juiz ou a juíza. Mas também tem muitos pedidos mal feitos, né, gente? Não fundamentados, você pede quando o seu cliente não tem direito. Tudo bem, quando você pede e o seu cliente não tem direito, você tirou no escuro. Tem umas que passam, eu falo. É maioridade, né? Depende de quem errou, acertou. Mas a gente precisa fundamentar bem. Eu quero trazer para você que é possível pedir justiça gratuita no Poder Judiciário em qualquer grau. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Em qualquer momento. O Código de Processo Civil diz isso. E é possível pedir justiça gratuita também na advocacia extrajudicial. Quando você faz um uso do campeão extrajudicial, é possível pedir justiça gratuita e deve ser pedido no requerimento. No uso do campeão judicial, nós pedimos um exemplo na exordial, na inicial. Já a justiça gratuita, nós podemos pedir também para os cartórios. É possível. Então, vamos tratar desse assunto aqui. A gratuidade da justiça, gente, ela é assegurada ao hipossuficiente desde 1950. É uma lei, a Lei 1060 de 50, que muita gente usa até hoje. Para pedir justiça gratuita, você assina uma declaração de pobreza, mas não é só isso, você tem que juntar extratos que você está devendo, verdade, você tem que se expor. Professor, mas eu não gosto de me expor, mas você está pedindo justiça gratuita, você precisa provar que você precisa da justiça gratuita, de verdade. Então, um salário, notificações, imposto de renda, débitos de conta corrente, você precisa provar despesas, nem que seja com medicamentos, você tem que provar que você precisa de justiça gratuita. A justiça gratuita, gente, ela é assegurada, de fato, ao hipossuficiente, desde 1950, conforme eu já falei. Faz tempo, hein? Lei 1060 de 50. Curioso observar, gente, que a lei da justiça gratuita, ela surge no mesmo ano do livro do acesso à justiça escrito em 1950 por Mauro Capelletti, né? Foi feito por ele e por também o Briand. Então, pelos dois, surgiu no mesmo ano. A doutrina, gente, ela explica que o livro dá início ao que ficou conhecido no direito processual como fase instrumentalista. E aí eu trago uma dica. Para aprender de forma definitiva sobre o tema, é importante você estudar, é importante você se atualizar, é importante você sempre ficar atento ao artigo 98 do novo CPC. Não é só pedir mal fundamentado, juntar só a declaração de pobreza, é muito pouco, então cuidado, tá? Eu trago isso para você, isso é importante também. Vamos lá. Os autores, gente, identificaram nesse livro, no passado, alguns obstáculos que impediam o acesso à justiça. E o ato contínuo também que propuseram soluções para superá-los, né? Então esse livro ele traz soluções para superar essas situações que impediam o acesso à justiça. Em apartado, em resumo, os autores sustentavam que o ordenamento jurídico, de forma geral, deveria observar pelo menos 3 ondas novatórias. Estou fazendo um resumo desse livro, tá? Um resumo para você ler se você quiser. Mas estou fazendo um resumo, que é um livro muito importante que trouxe a justiça gratuita. Então, nessa onda, 3 ondas renovatórias. A primeira onda renovatória seria a tutela dos necessitados. Pedir tutela, ajuda os necessitados. Vem a justiça gratuita, vem aí também as liminares. A segunda onda, representação em juízo dos direitos meta-individuais. Então, deixa de ser um direito individual, deixa de ser um direito coletivo e passa a ser um direito individual. Também a segunda onda. E a terceira onda que trata desse livro, esse livro trata, retificando aqui, seria a onda que destaca um novo enfoque de acesso à justiça, com novas técnicas, né? Entre elas a tutela coletiva recomendada em razão da facilidade. Então, esse livro trouxe uma grande inovação, por isso eu estou falando desse livro, um livro importante. Quando nós estudamos justiça gratuita, temos que lembrar desse livro de 1950, mesmo ano que surgiu a Lei 1060 de 50, que é o livro que fala sobre o acesso à justiça, um livro conhecido, né? Um livro que dá início ao direito processual tratado como uma fase instrumentalista, tá? Então é importante. Então, estudando essas ondas, a gente consegue entender melhor. E aí eu trago para você que a justiça gratuita é diferente da assistência judiciária gratuita. O leigo, muitas vezes, ele confunde
Ele acha que assistência judiciária gratuita é a mesma coisa de justiça gratuita. Assistência judiciária gratuita é um serviço que pode ser prestado pelas defensorias públicas, é o advogado gratuito, eu não pago advogado. Eu vou procurar a defensoria pública e o advogado do Estado, ou em convênio com a OAB, vai me ajudar. Eu não pago ele, eu não pago ela. Quando eu falo de justiça gratuita, eu pago meu advogado, minha advogada particular, só que eu peço a justiça gratuita para não pagar os gastos com o processo. Então, os gastos com o processo ou os processos, quando eu tenho os benefícios gratuitos, quando foi deferido o pedido de justiça gratuita, eu não pago taxa judiciária, citações, recursos, eu não pago. Diz a lenda que o perito também não deveria pagar, porque se você for no artigo 98, aparece a perícia como um serviço também que entra no rol dos serviços que você não tem que pagar nada quando tem a justiça gratuita deferida. Mas não no Brasil, que é um país totalmente honesto, um país que não tem corrupção, diz a lenda que em outros países, como o Paraguai, o perito divide os honorários com o juiz, a juíza, o juiz corrupto, a juíza corrupta. Então, por isso, o juiz ou a juíza insiste tanto em pagar os honorários periciais, mesmo que o processo tenha justiça gratuita, que a justiça gratuita tenha sido deferida. Por isso é tão forte essas alegações constantes. Não, o perito é um profissional, um terceiro, por mais que conste no rol do artigo 98, mas que eu, juiz, a deferir, tem que pagar. Porque diz a lenda que existe essa divisão de honorários. Isso, claro, que no Brasil jamais, porque é um país totalmente honesto, um país humano. Não imagina um juiz fazer um negócio desse com um país totalmente honesto como esse, tá bom? Certo? No Paraguai. Vamos lá, olha só. Assistência gratuita, gente, então é importante saber que o patrocínio gratuito da causa, o PASSO, né, que é a gratuidade de justiça, é a isenção para adiamento das custas. Então, eu consigo isenção para as custas, despesas com o processo. Isso é justiça gratuita. Quando eu falo de uma situação de assistência gratuita, é o serviço advocatício gratuito. Então, não confunda. O próprio CPC reconhece a diferença de ambos, justiça gratuita e também o patrocínio gratuito, que é assistência judiciária gratuita. Então, assistência judiciária gratuita é uma coisa, justiça gratuita é outra. Não vai confundir, pelo amor de Deus, combinado? Vamos lá. O artigo 99 do CPC, ele trabalha o quê? Se você for lá no parágrafo 4º, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita, ok? E também aparece a assistência judiciária gratuita é realizada pela Defensoria Pública e entes conveniados, tipo a OAB. A justiça gratuita ela poderá ser requerida a qualquer tempo, inclusive em qualquer grau. E a justiça gratuita, o próprio artigo esclarece isso, hein? Trata-se de um benefício personalíssimo. Benefício personalíssimo. Pode ser impugnada pela outra parte, mas é um benefício personalíssimo. Isso significa, gente, que o benefício não se estende automaticamente a litisconsortes, a sucessores, conforme o artigo 99. Por isso pode ter a justiça gratuita parcial. Eu consegui, a autora não conseguiu. Pode ter. Aliás, também é comum isso. Não se estende ao advogado a justiça gratuita quando nós conseguimos o deferimento, porque pedimos, assinamos a declaração e provamos. Na verdade, não se estende ao advogado. Não tem nada a ver com o advogado, que é particular. O cliente vai pagar o advogado diretamente, o advogado ou advogada, conforme combinou. Quando eu consigo a justiça gratuita, além de não pagar taxa judiciária, taxa recursal, citações, eu também não vou pagar, em regra, honorários de sucumbência, tá bom? Então, isso é importante também. O artigo 99, o recurso que versa exclusivamente sobre o valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado, de benefício, né? O beneficiário, estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade, tá? Então, seria uma exceção à regra. Em 2015, então, a partir do novo CPC, a justiça gratuita ficou bem esclarecida e inovou, né? O novo CPC de 2015 inovou ao prever a possibilidade da modulação dos efeitos da justiça gratuita. Então, presta atenção nessa aula, porque isso é muito importante, hein? Isso significa, gente, isso é muito importante, que o juízo poderá, por exemplo, autorizar o parcelamento das custas. Então, não é só pedir justiça gratuita, dá para pedir para parcelar as custas, reduzir o valor das custas, dentre outros, pagar ao final também, tá? A pessoa natural posso pedir justiça gratuita, a pessoa jurídica, por mais que seja difícil conseguir, pode pedir justiça gratuita também, inclusive em sede de uso capião, judicial e extrajudicial. A pessoa natural, que de fato, que assina a declaração de hipossuficiência, tem presunção relativa ao seu favor, né, em seu favor. Em contrapartida, a pessoa jurídica deverá comprovar a hipossuficiência de fato. E aí eu trago para você, quero que você observe a súmula
481 do STJ, que diz o quê? A súmula 481 do STJ diz o quê, professor Júlio? Olha só, vamos lá. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Lembrando que o uso capel pode ser feito em nome da pessoa natural, pessoa física e pessoa jurídica também é muito comum em nome de associação, incorporação, é muito comum. O CPC novo também, de 2015, ainda esclarece que o advogado deve ter poder especial para assinar, né, a declaração de proficiência, artigo 105 do CPC. Então, o advogado pode assinar pela parte, ok? Na hipótese da parte postular de justiça gratuita, apenas em grau de recurso, ficará dispensado o preparo, até que seja decidida essa questão. Contudo, o relator poderá indeferir o pedido e, nesse caso, fixará o prazo de 95 dias, artigo 99, parágrafo 7º do CPC, para complementar as custas. Para complementar não, pagar as custas, né? Porque não pagou nada. Complementar é quando a gente complementa algo que a gente já pagou um pouquinho. Requerida a concessão da justiça gratuita, gente, eu trago para você em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbido ao relator, nesse caso, apreciar o requerimento e, se indeferir, fixar prazo para a realização do recolhimento. Isso é o que diz o artigo. E aí, voltando para a aula, né? Deixa o artigo de lado. A parte será penalizada, gente, quando realizar o pedido de justiça gratuita com má fé. Na teoria, na prática, nada acontece, você sabe disso, nosso curso é focado na prática. Diz o artigo, a jurisprudência, que deverá arcar com as despesas processuais e acréscimos de até o décuplo do valor a título de multa, né, tudo revertido em prol da fazenda estadual ou federal. Essa multa, gente, caso não adimplida, poderá ser inscrita na dívida ativa. Muito difícil isso ocorrer, mas ocorre, hein? Ocorre bastante. Por fim, é interessante observar também que cabe agravo de instrumento da decisão que rejeita o pedido de justiça gratuita ou acolhe, né, o pedido da revogação. Isso é muito comum também. Vamos lá. O que está incluído na justiça gratuita, professor Júlio? Artigo 98 do Código de Processo Civil. A justiça gratuita ela compreende taxas ou custas judiciais, taxa da entrada, né? Selos postais, as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios, a indenização devida à testemunha quando empregada receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse, as despesas com a realização de exames de código genético, DNA, e de outros exames considerados essenciais, honorários do advogado e do perito, olha o perito aqui, tá vendo? Mas aqui no Brasil, o juiz ou a juíza muitas vezes fala, não, tem que pagar o perito porque tem dó do perito, né? Isso e não é corrupção, um país totalmente honesto, né? No Paraguai diz a lenda que divide os honorários, por isso essa assistência, por isso joga no lixo, né? O artigo 98, inciso 6º. Vamos lá, os honorários do advogado e perito, então, quando eu consigo justiça gratuita, em regra, essa justiça gratuita tem que ser aplicada também ao perito, né? Eu, quando o juiz pede para pagar o perito e meu cliente tem justiça gratuita, eu faço uma petição falando que não aceito, não concordo, porque está lá no artigo 98, inciso 6. Aí o juiz, normalmente, juíza solta outro despacho. Não, coitado, tem que pagar, é um profissional terceirizado, aí eu vou batendo nisso. É que nem sempre dá para a gente comprar uma briga quando o cliente não quer. Se o cliente não quer, ele fala, professor Júlio, já paga logo para o processo andar. A gente não pode comprar uma briga sem autorização do cliente, né? Então, quando o meu cliente precisa e ele fala, professor Júlio, confio em você, eu vou brigar. Quando não, aí vai pagar, né? Vai pagar o perito para não ficar enroscando o processo, porque não é inteligente isso quando realmente não é necessário. Não adianta entrar em briga de ego, a gente tem que ser prático, não é verdade? Então, também. Vamos lá, eu trago para você também, isso é muito importante, gente, não só os honorários do advogado, os honorários sucumbentes e do perito, mas a remuneração do intérprete, também o tradutor nomeado para apresentação de versão em língua portuguesa, né, de documento redigido em língua estrangeira. Também, em regra, se eu consigo justiça gratuita, não deverá ser paga, não devo pagar esse serviço, não deverá ser pago. Custo com elaboração de memorial, de cálculo, quando exigido para instauração de execução, os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, então taxas recursais eu não pago para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais, então não pago, tá? E pode ser pedido não só na exordial, em recursos, mas na contestação também, na impugnação também, nas contrarrazões também, tá? Quando eu consigo isso gratuito, o ideal é que eu não pague também os emolumentos devidos a notários, a registradores, em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação da decisão judicial ou continuidade do processo judicial no qual um benefício tenha sido concedido, tá? Então, importante isso.
Eu trago para você que eu posso pedir então justiça gratuita no requerimento de uso campeão extrajudicial, no inventário de um divórcio extrajudicial, qualquer serviço extrajudicial. Cartório, não esqueça que cartório extrajudicial é delegação do Tribunal de Justiça. Então estamos falando do Poder Judiciário. Então posso pedir sim, tá? Inclusive tem fundamento para isso. Em relação ao judicial, eu vou pedir. Em uso campeão, eu peço para você que você se atente ao quê? Faça esse pedido, isso é muito importante, faça esse pedido em preliminar, tá? Isso é muito importante, faz toda a diferença. Então eu trago a você a grande diferença de assistência judiciária gratuita e justiça gratuita, é muito diferente. A assistência judiciária gratuita está prevista no artigo 5º da Constituição Federal, que atribui ao Estado a obrigação de garantir que a pessoa com poucos recursos financeiros tenha acesso a um advogado, sem ter que arcar com o custo da sua contratação. Na maioria das vezes, isso acontece, é exercida pela Defensoria Pública, mas caso não exista, pode ser outro advogado, ou seja, nomeado pelo juiz também, que será remunerado pelo Estado. A justiça gratuita ela está regulamentada em artigos 98 até o artigo 102 do Código de Processo Civil, que revogou algumas disposições da Lei 1060 de 50. Então a lei não foi revogada na sua integralidade, só parte, tá? Conforme o artigo 98, a parte que comprovar que não tem condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a transmissão ou tramitação do processo, de um processo judicial, seja pessoa jurídica ou pessoa física, pessoa natural, pode ter o benefício concedido por meio de decisão de magistrado, mesmo que tenha advogado particular, o benefício pode ser solicitado em qualquer fase do processo. Trago para você também que a isenção desse benefício alcança as taxas ou custas processuais, honorários advocatícios, sucumbência, perito, cuidado, né? Você sabe que no uso campeão o juiz pede para pagar o perito, em outras situações também, porque é um terceirizado. Claro que não vai ter essa corrupção que falam, dividir meio a meio, isso não existe no Brasil, que é um país honesto. E isso também pode em diversos exames, publicações digitais, então fique atento em relação a isso, tá? Então, essa é a diferença da justiça gratuita para, de fato, a contratação de uma assistência judiciária gratuita. Então, são serviços diferentes, né? São benefícios diferentes também. No uso campeão, deixo bem claro, deixa eu ver o que aconteceu aqui no som. No uso campeão, deixo bem claro que esse pedido tem que ser feito com muito cuidado, porque se eu pedir, eu vou ter que fundamentar como em qualquer outra ação, tá bom? Um abraço e até a próxima.